Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma programação da 20ª Semana Rede Pedagógica Metodologias. É isso mesmo, chegamos à 20ª edição da formação continuada número 1 em educação. São mais de 600 mil inscritos desde a primeira semana Rede Pedagógica e esse número não para de aumentar. Parabéns para vocês que fazem parte deste projeto de aprendizagem. A gente está vendo, eu estou aqui com esse óculos aqui, ó, futurista, né? Não enxergo nada com ele. Mas para tematizar aqui a nossa live aula com o professor Gilberto Lacerda dos Santos, cujo título é Metodologia, Tecnologia e Educação. Quero mandar aqui um abraço para Carol Vieira, 140, para Silvana Zetter, também para Silvânia Miller, também o pessoal da equipe da rede que está participando aqui da live, o Riel, por exemplo, está participando. Também aqui para Rael.Anastácio.52, essa já tem carteirinha, já participou de várias formações. Roberta Sampaio com 3 is, né? Vamos colocar os pingos nos is aí, né, Roberta? Camila.amorim 222, underline Rosiane, underline Santos, underline. Gente, é muita gente participando desta formação, tema metodologias. E nós trouxemos aqui para participar conosco deste bate-papo acadêmico, nada mais, né? Ninguém mais, ninguém menos que o professor Gilberto Lacerda dos Santos, ele que é uma referência em pedagogias e tecnologias, novas tecnologias na educação. Assim que ele comentar, eu vou introduzi-lo aqui. Opa, aqui está o professor, já vou introduzi-lo nesta... com ele, que ele é um prodígio, realmente. O professor Gilberto é muito bom e tem uma formação e experiência extraordinária, gente. Ele tem, por exemplo, PhD na Universidade de Laval, no Canadá. Ele já chega já, né, revirando, né, o cenário, porque é pouca coisa, caiu. não. Olá, tudo bom? Como Tudo vai jóia, você? professor Gilberto? Estou aqui falando do seu currículo, né? Você é PhD pela Universidade de Laval, tem doutorado em Sociologia Isso, pela Universidade de Brasília, né? Você isso. tem mestrado, tem um monte de curso. Fala um pouquinho para a gente, professor Gilberto, sobre a sua formação. Cara, a minha formação, ela é aparentemente caótica, mas ela tem muito sentido e as coisas foram se encadeando, né? Nos anos 80 eu era estudante de matemática. Foi quando eu assisti, por acaso, ao primeiro congresso de informática educativa organizado pelo INEP. Eu trabalhava no Ministério da Educação. E durante o intervalo eu conheci a ministra Estética Figueiredo Ferraz. Eu mencionei ela agorinha na primeira parte. E ela me convidou para ser assessor dela e me responsabilizou pela criação do sistema que eu descrevi no artigo que eu recomendei na primeira parte. Aí eu entrei na área de informática educativa, porque até então era da área de informática, de matemática. Aí eu fiz uma especialização em análise de sistemas, que foi o objeto que é descrito naquele artigo ali que eu passei. Fui para os Estados Unidos, fiz doutorado, fiz mestrado entre os Estados Unidos e Canadá na área de inteligência artificial aplicada à educação. E aí eu fui para o Canadá fazer doutorado na área de tecnologia educativa, informática educativa. Ah, muito bacana, Mas, professor. mas apesar de eu ter migrado para a área de educação, a minha formação foi toda no campo das exatas. E por isso que eu fiz um segundo doutorado em sociologia. Porque quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar numa faculdade de educação. E eu precisava entender as ciências sociais e humanas. Aí eu fiz um segundo doutorado em sociologia. É por isso, essa é a razão. Ah, bem bacana, professor. E até mostrei aqui na abertura, professor, dessa nossa live aqui, esse livro aqui, né? A Geração Ansiosa. Sim, Olha só, né? Um best-seller do Jonathan Haidt, não é? E mostrei também, professor, esse livro aqui, desses dois professores, Daron Acemoglu e
Simon Johnson, né? Eles, Ok. inclusive, o Acemoglu, inclusive, né, foi agraciado com o Prêmio Nobel de Economia. Que Power beleza, and hein? Progress. Né, poder e progresso. Esses autores aqui argumentam que a solução, né, seria a adequação das tecnologias a um sistema de governança democrático para que a sociedade possa ter controle do avanço tecnológico e não se torne, não é, um objeto, uma variável das tecnologias. Você É. concorda, professor, que falta controle Então, das tecnologias? então, eu conheço um pouco isso que você está falando. Na verdade, essa proposta, essa argumentação, ela seria perfeita num contexto social ideal, em que a totalidade dos cidadãos de um país, do mundo, sei lá, tivesse uma escolaridade e um pensamento crítico que os auxiliasse a tomar esse tipo de decisão. Porque como isso não acontece, é, acabaria que pequenos grupos estariam nesse lugar aí de tomada de decisão, né? Infelizmente, nós vivemos num mundo desigual e excludente. A educação não acontece da mesma forma para todo mundo. Nem todo mundo não está instrumentalizado da mesma forma para tomar esse tipo de decisão e para avançar nessa direção aí, né? É, Isto posto, eu concordo que com o avanço da sociedade e a implantação de uma sociedade tecnológica emergente, a tecnologia digital está disponível, a internet passa a ser tão vital que deveria ser objeto de uma política pública universalista, como a água, a eletricidade e, sei lá, e os alimentos, né? Todos deveriam ter acesso de maneira é, é, incontornável, deveria estar na Constituição dos países, porque senão nós não conseguimos exercer a nossa cidadania na sociedade que se implanta, não é verdade? É verdade. Bem interessante, né, pessoal? Porque as tecnologias, elas são um recurso fundamental, elas impulsionam, né, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento econômico, mas também apresentam riscos. E até mostrei esse livro aqui do professor Jonathan Haidt para o professor Gilberto comentar um pouquinho para a gente. Nós tivemos recentemente a proibição de celular no Brasil e vários países do mundo. Na Austrália, nós tivemos aí também a restrição de menores às redes sociais, porque essas tecnologias, de certa forma, trazem também efeitos colaterais, não é mesmo, professor? É, na verdade, Edivaldo, esse avanço tecnológico ele se dá numa velocidade desumana, no sentido de que ela não combina com a nossa capacidade humana de entendê-las, de decifrá-las e de usá-las. Então, em um contexto como a educação, que exige um engajamento, em que há uma intencionalidade, para usar uma frase, uma expressão repetidas vezes falada aí pela Érica, é, nada pode ser aleatório, nada é aleatório numa sala de aula. Tudo é intencional. A sala de aula é um campo de estratégia para o professor, não é? A gente costuma dizer e agora eu repito um pouquinho o que eu comentei com a Érica, que o aluno a criança, o aluno, o estudante, é o elemento mais importante da relação educativa. Mais ou menos, é preciso colocar um bemol nisso aí. Ele é importante porque a relação educativa é para ele, é para formá-lo. Mas quem determina o que ele forma, o currículo é a sociedade. E quem delimita a sala de aula é o professor. Então, quando a tecnologia não é dominada pelo professor, quando a tecnologia não agrega valor ao trabalho do professor, ela o perturba, ela o distrai, ela perturba a sala de aula.
e não é produtivo, ninguém evolui, ninguém avança. E, nesse sentido, todos se tornam ansiosos. É verdade, né? Aqui, pessoal, ele está se referindo, o professor Gilberto, ao título desse livro aqui, do Jonathan Haidt, né? Que é a geração ansiosa, né? Ó, É, The Anxious Generation, a exatamente. geração ansiosa. E essa ansiedade também ela existe porque, como a tecnologia é um local de expressão, o cidadão comum, de modo geral, ele não expressa nada, ele não se exprime. Então, por exemplo, nós temos gerações e gerações, milhões de pessoas nas redes sociais, como no Instagram, no Facebook, passando o feed e clicando, curtindo, e clicando, curtindo e clicando, sem que isso agregue nenhum valor para eles, né? Na primeira parte eu comentei com a Érica que eu estive na Colômbia há pouco tempo atrás. E uma coisa que aconteceu lá foi o seguinte: eu estava num ônibus indo de um lugar para outro, e dentro do ônibus eu sentei atrás de um indígena. E o indígena estava fazendo exatamente isso. Ele abriu o WhatsApp, o Instagram, e ficou passando, 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 passando. E é isso que torna as pessoas ansiosas, né? A falta de lastro, a falta de contexto, a falta de intencionalidade, a falta de algo que as construa, que as edifique. Porque nós, os humanos, precisamos disso e não estamos encontrando. E aí nós nos tornamos louquinhos, doidões. É verdade. Outro dia eu estava conversando com um empresário e ele dizia que proibiu o uso de celular na empresa. Ele disse, não tem como, os colaboradores começam a usar celular, se distraem no serviço, a produtividade caiu bastante, então nós proibimos aqui na empresa o uso de celular. Só Uhum. que ele confessou uma coisa. Ele confessou o seguinte: só que eu mesmo, às vezes, me pego ali, grudado na tela do celular, né? Navegando nas redes sociais, passando os vídeos, ali sem fazer nada, perdendo o meu tempo. Então, realmente, né, a dificuldade de controlar a tecnologia, de fazer da tecnologia uma variável para otimizar a educação, o desenvolvimento humano, em vez de se tornar, né, um objeto, uma variável das tecnologias. Inclusive, professor, nós sabemos, né, que há intencionalidade nas tecnologias, né? Todo mundo aqui sabe, né, de carteirinha o que, que seria intencionalidade pedagógica, ou seja, nós precisamos, né, quando nós organizamos um plano de ensino, um plano de curso, um plano de aula, precisamos saber de onde estamos partindo, como vamos alcançar os nossos objetivos e quais são esses objetivos, né? A metodologia aqui, no caso, é mais o como, mas a intencionalidade está nessa racionalização da própria aula, do próprio curso, do próprio ensino. E as redes sociais também têm essa intencionalidade, que a gente pode simplificar basicamente no lucro. Ou você discorda, professor? Não, eu concordo plenamente, eu concordo plenamente. O que você está falando está relacionado com o que eu acabei de dizer para você. A sala de aula é um campo de batalha para o professor. Portanto, tudo que está ali é estratégico. Se o professor leva um picolé para a sala de aula, tem uma intencionalidade. Se ele leva sei lá, um papagaio, tem uma intencionalidade. Nada ali é por acaso. O professor sabe disso, né? Porque ele sabe de onde ele sai com os alunos e aonde ele tem que chegar com os alunos. Qualquer elemento que aparece aí que ele não domina, o perturba, distrai, cria um distúrbio na relação educativa. Intencionalidade é uma palavra fundamental, mas quem leva a intencionalidade é o professor. Não é? É o professor. As crianças elas vão para a escola por uma contingência social, né? É inclusive uma obrigação constitucional ir para a escola. Então elas vão de qualquer jeito, né? Se não for, os pais são até presos, né? Elas vão de qualquer jeito. Mas quando chega lá, quem gera o ambiente maravilhoso, bom, agradável, produtivo, educativo,
é o professor e tudo que ele traz para auxiliá-lo. Os livros, as tecnologias, as estratégias, né? É um campo de intencionalidade a sala de aula. Então, embora o aluno seja o elemento mais importante, quem delimita a sala de aula é o professor. Ele pode fazer de um banheiro uma sala de aula. Ele reúne um monte de criança num banheiro e dá aula, ali é uma sala de aula. Ou debaixo de uma árvore, ou debaixo de uma ponte. É ele que faz isso. Ah, muito bem. Professor, lá no início da minha carreira acadêmica, eu estudei jornalismo, comunicação social. Dá E para eu ver que você se lembro, comunica muito bem. não tanto quanto você, professor, que é excelente em tudo que faz, inclusive nisso. E lá no curso de comunicação social dos anos, lá no começo dos anos 90, tinha um professor chamado Juan Carlos Aramayo, que, por coincidência, era colombiano. Ah, Colombiano, olha como é que o mundo é pequeno, né? Aí o que aconteceu? Ele ministrava uma disciplina intitulada Elementos de Linguagem Visual e Tecnológica. O que ele fazia? Mais ou menos o que você faz, ficava acompanhando as tecnologias, a evolução tecnológica. Aí chegou um ponto que ele falou assim: gente, eu não aguento mais, não consigo mais acompanhar o desenvolvimento das tecnologias, né? E jogou a toalha. Porque realmente o avanço é muito rápido. E você certamente. mencionou isso, professor Gilberto, na live anterior, sobre, né, o anacronismo dos cursos de pedagogia. Não Isso. é? A pedagogia não está acompanhando o desenvolvimento tecnológico. Por quê? Isso. Se pensava assim, não, o professor, a professora fazem um curso de 4 anos, acabou. Dali para frente é só distribuir o conhecimento que acumulou naquele período. Só que agora não. Tem que aprender cada vez mais. Nós temos que fazer cursos, né? O tempo todo. Temos que estar aprendendo. Eu queria então te perguntar o seguinte, professor, como é que a gente pode resolver este problema de defasagem na formação dos educadores? Bom, não há outra forma de responder essa pergunta que falando que é a formação continuada. É preciso que políticas públicas, iniciativas de toda ordem, injetem possibilidade de formação continuada nos professores, né? Mas para que essa formação continuada funcione, e existe um estudo do Ministério da Educação dos anos 2000 falando da ineficácia da formação continuada, né? Porque para que a formação continuada seja eficaz, você precisa de outros vetores. Você tem que diminuir a carga docente dos professores. Você tem que aumentar o salário dos professores. Você tem que aumentar a motivação dos professores, as condições objetivas de trabalho. Porque só a formação continuada em si, possibilidade de cursos, não leva a lugar nenhum. Eles não têm tempo, eles não tiveram isso na sua formação inicial. E isso gera angústia. Qual é a palavra aí do livro? É ansiedade, não é? Do A livro é esse? geração ansiosa. Isso, ansiedade. Isso, Uhum. por isso que a profissão docente é uma das que mais gera ansiedade, no Brasil, pelo menos, né? No mundo também, né? A maior incidência de doenças laborais, uma das maiores, é em professores. Porque eles sentem essa pressão do mundo exterior, fora da escola, informar que tem demandas, há demandas de todo lado, né? Então, a resposta é essa, seria formação continuada, mas para que ela tenha sucesso, nós precisamos desses outros vetores funcionando em volta. Porque senão, porque desde os desde o final dos anos 80 que se oferece formação continuada de forma massiva. Houve programas do MEC, como Mídias na Escola, né, que foi um programa de nível nacional, chama-se Mídias na Escola. Aqui na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, eu tive colegas que coordenaram partes desse negócio. Era a nível nacional, né? Mas a tecnologia avança, a tecnologia evolui, a escola não avança nessa velocidade. A escola é um ambiente diferente. É Não é verdade. uma fábrica. Não é a Olha fábrica que, das Havaianas.
É verdade. Olha que resposta, pessoal, né? Muito interessante do professor Gilberto Lacerda dos Santos, né? Que a formação continuada tem que ser sistêmica. Ou seja, é preciso que haja recursos, condições para que o professor continue o seu processo de formação, né? E veja bem, tem que ter um motivo. Em economia, gente, o princípio número um é que os agentes econômicos respondem a incentivos. Então, ficar clamando para o professor para ele estudar mais, se preparar, se aperfeiçoar, sem colocar incentivo na fórmula, por exemplo, remuneração adequada, compatível, não é? Por Claro. exemplo, condições de trabalho, jornada, não é? Humana. Adequada, não é? Adequada às suas condições físicas, mentais, à necessidade de estudo, de preparação das aulas e tudo mais. Então, é preciso se pensar em soluções sistêmicas, né? E não soluções pontuais. E também, professor, você até mencionou o século passado, problemas que nós tivemos aqui no mundo todo, na verdade, com o avanço tecnológico que aconteceu no começo dos anos 20, que foi o advento dos meios de comunicação de massa. Gente, como que a história se repete? Né? No começo dos anos 20, do século 20, na verdade, os anos 20, Sim. mas antes, né? Surgiram o quê? O rádio. Aqui no Brasil foi em 1922 a primeira transmissão de rádio. Surgiu a televisão, depois o cinema, um monte de coisa foi surgindo ali, uma evolução tecnológica muito grande. E era de se esperar que a sociedade evoluísse, que a educação, né, fosse muito mais desenvolvida, mas veio o problema também, problema de fake news, de enganação, de utilização dessas comunicações, desses meios de comunicação de massa, para manipular as pessoas em massa. Criar, né, contingentes de pessoas bestializadas, né, e que não tinham consciência do seu próprio papel, do seu próprio potencial. Você pode falar para a gente, professor, fazer um paralelo entre o processo que aconteceu lá no século XX e o que está acontecendo aqui em termos de alienação por meio da tecnologia? Então, Edvaldo, nós, humanos, nós temos uma velocidade de desenvolvimento e de assimilação das coisas que é diferente do que é proposto pelos processos de desenvolvimento científico e tecnológico, né? É, nós, os humanos, nós somos feitos de afeto, de sensibilidade, de interações mais intensas com o mundo. O desenvolvimento tecnológico, tendo em vista o fato de que são avassaladores e são muito rápidos, eles demandam uma interação fast food, como eu diria agora. A tecnologia evolui de uma maneira muito rápida, nós não conseguimos assimilar, e isso é, gera ansiedade, para a gente usar o termo que você colocou aí. Ansiedade, vazio, falta de conexão, né? Apesar das redes sociais, você pega aí o Instagram, onde nós estamos, né? É um fenômeno mundial. Bilhões de pessoas estão no Instagram. Mas a gente está avançando para uma sociedade cada vez mais solitária, porque as pessoas não se comunicam, as pessoas não estão em redes de fato, né? O fato de eu clicar numa foto que você publica no Instagram não significa que eu estou em rede com você. Não significa. Eu estou em rede com você se eu saio com você, se eu converso com você, se eu entendo você, se eu te dou um abraço. E nós, os humanos, precisamos disso, né? Então, eu ainda, para diminuir o meu pânico, eu costumo insistir que nós estamos no olho do furacão. As tecnologias chegaram desde os anos 80 de uma maneira avassaladora e a gente está tentando entender e tentando decodificar. Estamos no olho do furacão. Eu ainda tenho esperança de que a gente vai sair legais, em boas circunstâncias.
não embora os indícios não sejam nessa direção, né? Os indícios são de que nós estamos avançando para um ápice do capitalismo em que nós seremos mesmo controlados por essas grandes corporações que pegam nossos dados e que querem que apenas a gente fique clicando, clicando, clicando em fotos e que a gente não tome decisões, que não tenhamos pensamento crítico, que não participemos da sociedade. É uma loucura. Não é, enfim, é isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas foi. Não, é isso mesmo, pessoal, é isso mesmo. Estamos aqui, pessoal, no minicurso Metodologia, Tecnologia e Educação com o professor Gilberto Lacerda dos Santos, na 20ª semana Rede Pedagógica. Professor, é muito importante que nós pensemos uma pedagogia ou várias pedagogias compatíveis com o momento que nós estamos vivendo. Sim. Não é? Porque, na verdade, né, as tecnologias podem ser grandes aliados dos professores, se bem empregadas, se bem utilizadas, se não forem apenas um produto. No caso do jornalismo, professor, havia um paradoxo, né? Por quê? Porque o jornal tinha que vender, né? A notícia era um produto também. Então, como conciliar, por exemplo, o papel do jornal da imprensa, que é uma empresa que tem interesse em lucro, não é um jornal que é um produto, mas também tem é um produto que tem um fundamento, uma função social muito importante. Por exemplo, a educação, por exemplo, é só um produto? Eu vou vender educação, ponto e acabou, vou te dar aqui um diploma. Hoje em dia é até bem fácil se comprar diplomas aí no mercado, né? E a educação, ela pode ser reduzida a um produto? As tecnologias, elas são só produtos a mais em prateleira ou elas podem ser assimiladas dentro de uma lógica de busca do interesse público, não é? Até abstraindo, não é, as situações de classe das pessoas. Eu acho bem interessante, por exemplo, professor, o modelo inglês, que pressupõe o seguinte, ó, a educação é igual para todo mundo. O filho do empresário e o filho do operário, a princípio, vão receber o mesmo tipo, a mesma educação, né? Vão ter acesso à educação de mesma qualidade. Pouquíssimas escolas na Inglaterra são escolas de excelência de altíssimo nível, mas as escolas são, em geral, uniformes para todos, né? Agora, no caso de muitos países, é o caso do Brasil, por exemplo, há muito desnivelamento entre as escolas, né? Tem escolas que têm, né, É superlotação, verdade. em que falta professores, né, professor? Isso, exatamente. Edivaldo, isso é uma história comprida, uma história longa. É, Aqui no Brasil, o Ministério da Educação foi criado em 1930 por Getúlio Vargas. É muito recente, foi ontem. Em 1930 foi criado o Ministério da Educação. Isso conta muito do que nós somos, né? É muito recente. Mas eu vou chegar no que você falou aí. Eu sou louco, mas não sou doido. É, é, e aí, quando o Ministério da Educação foi criado, houve um movimento muito forte em prol de uma educação pública, gratuita, irrestrita e de qualidade no Brasil inteiro. Até então, a educação era controlada de maneira quase corporativa pela Igreja Católica, no Brasil inteiro. A Igreja Católica iniciou um movimento de denegrir a educação pública. E até hoje, nós achamos que a educação privada é melhor do que a educação pública. A classe média se refugia na educação privada. A classe média se refugia no privado e não vai ao público. E você sabe que a classe média é o motor da sociedade. Os ricos não importa, eles estão aqui, pegam um avião, vão jantar em Paris, pegam outro avião, vão para Nova York. Os ricos não importam. É, as pessoas que são muito pobres, elas ah, enfim, acabam sendo conduzidas. Então, é a classe média o motor de uma sociedade. Se a classe média abandona a escola
fale. Se a classe média abandona a saúde fale. Se a classe média abandona a segurança fale. Né? Mas nós estamos falando de educação. Há toda uma história da Igreja Católica lutando contra a implantação da educação pública gratuita e restrita, que gerou isso. Gerou essa mitologia de que a educação de qualidade só acontece no ambiente privado. Até uma pessoa muito humilde vai falar para você: ah, mas eu não posso botar meu filho na escola privada, na escola pública, é privada, né? Porque a gente é imbuído dessa mitologia. E isso explica muito de como nós somos. Explica muito do pouco investimento, da, da desvalorização dos professores, da desvalorização do ambiente público de ensino. Explica muito. E, e é uma pena que seja assim, porque a educação não deveria ser uma mercadoria. Aqui no Brasil ela virou uma mercadoria. A educação está na mão de corporações, como a Igreja Católica, a Igreja Protestante e tal, e um monte de empresários. Uma quantidade significativa de deputados e senadores são donos de empresas que vendem educação em todos os níveis, da creche à universidade, e que fazem lobby para que a educação pública não permaneça no nível inferior. Né? Isso é muito triste. Nós somos reféns desse contexto. É verdade. Então, professor, você está colocando o problema, né, de estrutural na educação brasileira, Sim. e até durante o Império teve um deputado, Tavares Bastos, pessoal, que disse o seguinte: ó, nós não temos condição de financiar educação de qualidade para todo mundo, então vamos financiar educação de qualidade para os melhores, um grupo pequeno. Né? Então a educação é para pouca gente, né? É engraçado, eu pensei nisso hoje, viu, Gilberto? Uma pessoa que um dia disse assim, olha, para o filho dele, olha, essa universidade, eles estavam passando de frente à universidade pública, as universidades públicas são ótimas, né? Nós trabalhamos aí na Universidade de Brasília, que é excelente, muitos recursos, tem problemas também, mas são de nível muito alto. Mas, passando de frente à universidade, né? O filho falou para o pai, olha, eu quero estudar nessa universidade, pai. Isso aí não é para pobre, meu filho. Basicamente isso. E essa concepção realmente existia, né? De que a educação não era coisa para filho de operário. Veja, Exatamente, exatamente. Isso mudou por volta dos anos 30. Nos anos 30, você sabe que a história está toda encadeada, né? Quando enfim, é tudo encadeado, inclusive o que está acontecendo hoje. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava arrasada. Os Estados Unidos reconstruíram a Europa e se tornaram a potência que eles são hoje em dia. Eles foram reconstruindo a Europa e, tendo muito dinheiro, eles compravam do Brasil café. O Brasil era o maior exportador de café, a economia brasileira era baseada no café. Só que a Europa foi se reconstruindo. Quando chegou em 1929, a Europa já estava mais livre dos Estados Unidos e se libertou muito. Foi quando houve a queda na Bolsa, em 1929. Quando houve a queda na Bolsa, o mundo faliu, os Estados Unidos faliram e pararam de comprar café do Brasil. Aí Getúlio Vargas decidiu industrializar o Brasil. Só que até então a mentalidade era essa, só as elites eram educadas. Para industrializar o Brasil, precisávamos educar todo mundo. Aí criou-se o Ministério da Educação. Né? E aí tem toda uma história que vem até hoje, né? Desse embate entre a educação pública, a educação privada, educação pública de qualidade para todos. Né? A democratização da educação não foi acompanhada de uma intencionalidade universal de democratizar, porque as elites queriam guardar para elas, como querem até hoje, patamares melhores, mais elevados. Né? Se todo mundo tiver a mesma educação, o que vai diferenciar o filho de um milionário do meu filho? Nada. E isso é uma tragédia para o filho do milionário. É verdade, né? Porque, veja,
No meio rural, pessoal, se tu pensar há 50 anos atrás, ou aí anos 30 do século passado que o professor mencionou, né? Veja, era um absurdo uma pessoa cujo pai trabalhava na enxada, né? Ó, meu pai trabalha na enxada. Para que eu vou estudar, né? Para eu ficar 12 horas por dia puxando a enxada, eu não preciso estudar. Aliás, assim que eu tiver força para puxar uma enxada, eu já vou puxar a enxada, eu não vou estudar, né? Porque Isso, eu não exato. preciso. Então, assim, o trabalho infantil também, uma realidade muito dura no Brasil. Eu acho que é importante essa abordagem mais panorâmica que nós fizemos aqui, para nós focarmos agora no tema metodologias e tecnologias, professor. Pelo seguinte, nós sabemos, né, em que mundo nós estamos, né, em que Sim. contexto nós estamos. Para começar esse foco mais forte em metodologias e tecnologias, professor, eu queria que você explicasse o que é metodologias dentro da área da educação. A metodologia são as estratégias. Né? Metodologia e estratégia são sinônimos. São as estratégias usadas para levar um indivíduo a aprender, a dialogar com o conhecimento, a construir ou a reconstruir um conhecimento da melhor maneira possível. Né? Então, por exemplo, quando um professor dá uma aula expositiva, isso é uma metodologia que funcione ou não, mais ou menos, quando ele resolve, por exemplo, levar os alunos a um zoológico, um jardim zoológico para ver os animais. É um método, é uma técnica para aprender, né? Então, é isso, são estratégias, metodologias são estratégias. E um outro sinônimo disso é tecnologia. Tecnologias também têm essa conotação, né? Tanto Uhum. que a gente fala em tecnologia social. O que é uma tecnologia social? É uma abordagem voltada para um bem de uma coletividade. É isso mesmo, bem interessante isso, né? Nós vamos ter aqui também, nessa semana, o pessoal da Educamídia falando sobre educação midiática aqui na Semana Rede Pedagógica, né? Ah, Porque olha só. a própria Me- palavra mídia, né? Essa coisa Sim, da tecnologia é um meio, né? Para aproximar, para facilitar as comunicações, né? A isso, aproximação entre as pessoas. Então, mídio, né? Mídia vem de meio, né? E isso. tecnologia também, porque nós pensamos em tecnologia, pessoal, as primeiras tecnologias que foram inventadas, você vê em museus, né? Aquelas pontas de lança, por exemplo, né? As pessoas com dentes de animais faziam uma ponta, né? De uma lança e com aquilo usavam para caçar, né? Então, Isso. aquilo é uma tecnologia, mas é tecnologia? É, né? Tecnologia vem de duas palavras, técnico, né, pessoal? Técnica, que é como fazer, né? Uma estratégia, uma abordagem. E logia é o estudo, né? O estudo das Isso. abordagens, das técnicas, né? Da aproximação entre meios e fins. Tipo, nós pensarmos o subdesenvolvimento, né? Essa palavra está fora de moda, mas ele continua aí entre nós, o subdesenvolvimento. Né? Mudaram a palavrinha, colocaram países em vias de desenvolvimento, mas essa via está muito longa. Mas se nós pensarmos isso, você tem aqui, né, o objetivo de todos os países, não é? Promoverem o desenvolvimento integral da sociedade, né? Com educação, Uhum. saúde, né? Renda, estrutura urbana, segurança, etc. e tal. Né? E nós estamos aqui nesse ponto. Nosso objetivo é chegar aqui. Qual que é o meio para isso, né? Aí a Isso. metodologia, né? Claro, Então, claro, com certeza. os... Na verdade, Edivaldo, a relação educativa ela tem três polos. O professor em um polo, o aluno em outro e o conhecimento em outro, né? São Uhum. esses os três polos da relação educativa. O papel do professor é fazer com que o aluno se relacione da melhor maneira possível com o conteúdo, com o conhecimento, que é o outro polo, né? Então você tem isso, professor, aluno e conhecimento. Eu falei professor como se ele estivesse em cima, né? Não importa. São os três. Pode vir conhecimento, aluno, professor, não importa. Tudo que está no meio são métodos e técnicas. Entendeu? Tudo que está no meio, no coração do triângulo, são métodos e técnicas. Um livro didático é um método, é uma técnica, né? Porque você pode estudar um conteúdo, por exemplo, indo no jardim zoológico, como eu mencionei agora há pouco, ou lendo sobre animais.
Né? Um livro didático é um método, é uma técnica. Um computador é um método, é uma técnica. Um software, um jogo, enfim, né? É a didática. É a didática que está aqui no meio. Tudo isso é do campo da didática. Ah, muito bem. Pessoal, estamos aqui com o professor Gilberto Lacerda dos Santos, do minicurso Metodologia, Tecnologia e Educação. O professor, então, está vendo aí, pessoal, que a importância do professor, né, de ser tipo um curador de tecnologias, de metodologias Sim, para, boa né? palavra, curador. Muito bom, é isso mesmo. O professor é um curador, né? É ele que escolhe o que acontece na sala de aula, né? É claro que o currículo determina um ritmo, determina um conteúdo, mas o professor, ele tem um campo de liberdade didática, né? Em que ele pode fazer mágica dentro da sala de aula para fazer com que o polo aluno interaja da melhor maneira possível com o polo conhecimento, né? Do triângulo didático. Na verdade, todo o papel do professor é esse. Aí nós estamos vendo aqui as reações de todos vocês aqui nos comentários. Continuem reagindo, mandem perguntas também, críticas, tá? Tudo que vocês escrevem, passando aqui, a gente vai tomando nota aqui e vamos também reagindo aqui ao vivo, não é? Aqui em relação aos comentários que vocês fazem. Professor, você é um precursor da inteligência artificial. Houve um debate muito forte nos Estados Unidos no mês passado Sim, sobre a inteligência artificial na formação universitária. O que isso. estava acontecendo? Muitos professores resolveram fazer as avaliações nas universidades, né, oralmente. Chamar o aluno oralmente e fazer a avaliação oral. Por quê? Porque se o aluno ficasse, né, fosse fazer o trabalho em casa, ele ia fazer tudo com IA, ia mandar uma coisa para o professor que ele nem sabia por onde estava andando, o professor ia dar a nota, a pessoa ia ser aprovada. Até vi outro dia uma Isso. pessoa comentando assim, cuidado, porque o médico, né, que vai te atender daqui a alguns anos, ele está sendo formado aí com base em AI, não sabe nada, não tem noção, ele está simplesmente, né, empregando esse recurso, que é sensacional, que é IA, mas para burlar até o sistema de avaliação. E fala um pouquinho para a gente, professor, sobre a história da IA, sobre o conceito de IA. Por exemplo, a diferença entre IA tradicional e IA generativa, né? Qual que é a diferença entre IA tradicional e IA generativa? E Aham. fale o que tem de bom e o que tem de, né? O que acende alertas aí entre nós, no que tange a inteligência artificial. Então, Edivaldo, a tecnologia, de modo geral, ela é pautada por uma intenção de estender as habilidades humanas, né? Então, por exemplo, um binóculo é uma tecnologia, ele nos permite ver mais longe, né? Um carro nos permite andar mais rápido. São extensões da habilidade humana. A informática também, ela é pautada por isso. Então, você tem um banco de dados que guarda muito mais informações do que nós somos capazes de guardar na nossa memória. E quando a gente fala de inteligência artificial, a intenção é criar aparatos que mimetizem a inteligência humana de maneira muito mais rápida e muito mais potente, com a quantidade de informação que nós, os humanos, não somos capazes de gerenciar. É isso a inteligência artificial. E a inteligência artificial generativa, ela é um passo à frente, porque aí os aparatos, eles conseguem gerar conhecimento a partir, fazer cruzamentos com conhecimento a partir dos dados que são disponíveis, né? Para muita gente isso é uma ameaça à própria condição humana, porque até então somente os humanos são capazes de gerar conhecimento. Nós não temos conhecimento no planeta de nenhuma outra espécie que gere conhecimento novo, né? Sei lá, um cachorro que você tem hoje, ele repete o comportamento do cachorro do pai dele, do avô dele, do bisavô dele, enfim, do cachorro do vizinho. Eles têm um comportamento padrão que se repete. Nós, os humanos, nós somos capazes de criar conhecimentos inéditos.
Nós somos capazes de pegar uma tecnologia e fazer uma melhor ainda. Nós somos capazes de nos destruir, somos a única espécie que se autodestrói. É, e a inteligência artificial generativa, ela busca fazer com que aparatos não humanos, computacionais, gerem conhecimento. Né? Então, como eu dizia agora há pouco, para muitos isso é uma ameaça, né? Porque até então a inteligência artificial, antes de se falar em inteligência artificial generativa, ela era simplesmente baseada na capacidade de artefatos de cruzar dados. Né? Por exemplo, eu fiz um mestrado em inteligência artificial. O meu mestrado foi na área de modelagem de pessoas, modelagem de estudantes. Então, eu desenvolvia sistemas inteligentes para militares canadenses no Ártico, no Polo Norte. Então, eu trabalhava com modelagem do usuário. Nós estávamos desenvolvendo um sistema capaz de se adaptar a diferentes pessoas, né? É o mesmo sistema, ele vai ensinar a mesma coisa. Mas se você já sabe, então ele começa a interagir com você, começa a interagir. Ele conclui que você já sabe aquele conhecimento. Então, ele pula, vai lá para frente. O outro não sabe, então ele vai lentamente. O outro aprende mais rápido, o outro precisa de mais imagens. Né? Então, é um momento em que o sistema se adapta ao aluno para individualizar a relação educativa. Mas isso nada mais seria do que a capacidade do sistema de processar dados. Então, durante o momento inicial da relação educativa, o sistema vai captando como você funciona, se você já sabe, se você não sabe, se você é mais rápido, se você é mais lento e tal, e depois ele responde em consequência. Isso é uma coisa. Outra coisa é o sistema, a partir dos dados que coleta de você, ele gera um conhecimento inédito para te propor. Isso é inteligência artificial generativa, que é considerado por muitos como uma ameaça à própria humanidade. É espetacular, né, gente? Quer dizer, é um programa computacional capaz de se reprogramar, né? Já Então, pensou? saiu do próprio controle, não é mesmo, né? Ele não está assim, em geral é assim, né? Eu mexi com programação lá atrás, você dava os comandos ali, né? Olha, se A, B, mudava os comandos, rodava o comando, né? A programação, e gerava o resultado. Você já sabia o que ia gerar de resultado, né? Só facilitava o caminho. Agora não, agora você tem uma programação que pode gerar um conhecimento novo, como disse aqui o professor Gilberto. Professor, a Jessi passou aqui e perguntou o seguinte: qual que é a diferença entre metodologia e tecnologia? Então, a palavra tecnologia ela é muito associada a aparatos, né? Aparatos. Mas uma tecnologia pode ser um método. Um método novo é uma tecnologia nova. Então, por exemplo, quando a Petrobras, vamos usar esse exemplo, encontra um novo método de extração de petróleo, ela está fazendo inovação tecnológica. Né? A tecnologia não se. Habitualmente, nós nos referimos à tecnologia como aparatos físicos. Né? Um computador é uma tecnologia. Eu estou com um computador aqui. Ó. Um computador é uma tecnologia. Um carro é uma tecnologia. Né? Um avião é uma tecnologia. Mas uma ponte também é. Uma ponte é uma tecnologia. Ela é o resultado de um processo humano que é um produto da engenhosidade humana. Uma ideia é uma tecnologia. E uma metodologia didática também é uma metodologia. É uma tecnologia. É isso. É muito interessante, gente. Aqui, como disse o professor, né? Nós pensarmos no campo da ciência, você tem lá as teorias, né? Que são lentes, né? Formas de ver o mundo, né? Você tem o conhecimento, o objeto do conhecimento. O que eu quero conhecer, né? O que eu quero pesquisar? O que eu estou buscando aprender? E a metodologia seria, como disse aqui o professor Gilberto, o seguinte: o como eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer entrevistas, né? Eu vou fazer leituras de biografias, né? Eu vou, na verdade, fazer mensurações em laboratório. Tudo isso seria metodologias, como disse o professor Gilberto Lacerda dos Santos aqui para vocês, né? Professor, sobre o que nós temos no estado da arte, você disse na sua live inicial
que um grande problema seria um certo desacoplamento entre as pedagogias e as novas tecnologias, Exato, exato. não é mesmo? Então, professor, vamos dizer, qual seria o estado da arte hoje, na sua opinião, em termos de tecnologias educacionais e em termos de novas pedagogias? Então, em termos de tecnologias educacionais, nós não evoluímos muito desde os anos 80. Nós continuamos com os mesmos problemas, com os mesmos embates. Nós só vamos conseguir evoluir para novos problemas, novos embates, novas camadas disso, quando nós conseguirmos ter toda uma geração de professores em exercício formados adequadamente para a inserção de tecnologias na educação. Nós não temos isso. Os professores em exercício não foram formados assim. Os professores que estão sendo formados nesse momento, tão pouco. Então, é um patamar que nós precisamos alcançar para que a gente possa dar um passo à frente do ponto de vista de tecnologias educativas, Edivaldo. Senão a gente vai continuar patinando no mesmo lugar. Uhum. Nós temos um livro aí, né, professor, que será sorteado, serão 10 Então, exemplares sorteados. eu não respondi completamente a sua pergunta. É, de modo geral, e essa é uma preocupação mundial, nós procuramos identificar novas estratégias pedagógicas ou novas metodologias pedagógicas ou novas tecnologias didáticas capazes de lidar com a complexidade das tecnologias na educação. Porque a tecnologia ela é também uma cultura, Edivaldo. Ela é uma cultura. Se nós observarmos o mundo nos últimos 20, 30 anos, o modo de pensar mudou. O modo de interagir com o conhecimento mudou. Tem muito mais conhecimento disponível e acessível. Há uma velocidade de digestão de tudo isso que não havia antes. Isso coloca muita pressão na escola e demanda novas abordagens pedagógicas. É em torno dessa demanda que eu tenho trabalhado nos últimos anos. E eu tenho desenvolvido, eu sou engenheiro de sistemas, engenheiro de softwares e tal. Então eu tenho trabalhado com a criação de aplicativos, de livros infantis, livros que englobam uma nova forma de interagir com o conhecimento. Essa nova forma de interagir com o conhecimento eu chamo de interativismo colaborativo. Eu acho que a interação e a colaboração são duas palavras-chave para que nós alcancemos um novo patamar em termos de educação e de aprendizagem. E aí que entra esse livro aqui. Isso que eu falei agora é o objeto central de estudo do laboratório que eu coordeno na Universidade de Brasília. É um laboratório que eu criei, chamado Abaco. É um laboratório de pesquisas interdisciplinares sobre tecnologias e educação. O Abaco completou 30 anos, agora em julho do ano passado. E aí eu realizei um evento aqui em Brasília com os pesquisadores que fazem parte do Abaco. O Nelson Preto, da Bahia, a Vanikensky, de São Paulo, Marcelo Jordan, de São Paulo, Mauro Pequeno, do Ceará, e por aí vai. Todos eles são capitulistas desse livro e relatam seu percurso de pesquisa nos últimos 30 anos. E há um capítulo em particular que fala exatamente sobre essa busca e essa necessidade de novas pedagogias para as novas tecnologias. E eu apresento nesse capítulo, acho que é o terceiro capítulo do livro, ou o segundo, sei lá, eu apresento essa abordagem do interativismo colaborativo. Eu faço uma análise de diferentes tecnologias ou abordagens didáticas, como construtivismo, conectivismo e outras, e eu tento argumentar que elas não são adequadas
para o uso de tecnologias na educação. Elas não nos levam a superar os embates que temos enfrentado nos últimos 30 anos. Por isso, precisamos de uma nova abordagem. E é justamente essa nova abordagem que eu proponho, eu tenho proposto em vários trabalhos meus, artigos publicados, livros e tal, é o capítulo 3. É o capítulo 3 do livro. Ele se chama Ativismo, Interação e Colaboração. São os três vetores que eu acho importantes. O ativismo diz respeito ao aluno protagonista, ativo, né? A interação diz respeito à comunidade de aprendizagem em rede, a descentralização do poder na relação educativa. E a colaboração, como o próprio nome diz, fala desse patamar de educação que nós precisamos construir, em que nós nos colaboramos entre nós, porque nós estamos numa rede, né? Essa teoria de aprendizagem, porque na verdade é isso que eu faço, eu proponho uma nova teoria de aprendizagem, ela se chama interativismo colaborativo. É uma abordagem didática para o ensino e a aprendizagem mediados por tecnologias. É o terceiro capítulo desse livro, que você certamente disponibilizará em PDF para todo mundo da rede, e eu lhe passarei uma quantidade de exemplares que você desejar, para que você sorteie entre os participantes. Ótimo, pessoal. Então vamos sortear 10 exemplares autografados pelo professor Gilberto Lacerda dos Santos. Talvez até mais, vamos ver aí para frente, mas garantidos já estão 10, né? E vamos colocar o PDF no livro lá na plataforma de curso. Você vai acessar, vai poder baixar, né? Porque o professor Gilberto está sempre democratizando também o acesso aqui ao conhecimento, compartilhando tudo. Então, pessoal, olha, quem quiser participar do sorteio, fique ligado, que nós vamos dar informações aqui. E o livro será enviado para sua casa, tá? Com o autógrafo do professor. Ah, vou autografar os livros. Vai ser Pode ser bacana mais, demais. quantos você quiser, eu tenho muitos exemplares. Quando eu publiquei o livro, eu distribuí num evento, né? Eu fiz um evento aqui em Brasília, num local chamado SESI Lab, que você deve conhecer, e esse livro foi distribuído a todos os participantes, a muitos alunos, muitos estudantes, mas nós temos uma boa reserva para continuar distribuindo. O livro, eu atuo numa universidade pública, maravilhosa, que é a Universidade de Brasília. Eu obtive recursos do Conselho Nacional de Pesquisa, que é o CNPq, que é um órgão público, para fazer esse livro, que então foi feito com dinheiro público. Então, entregar ao público não é nada mais, nada menos do que minha obrigação. Que beleza. Vamos então ajudar nesse processo aí, viu, professor? Tá bom. Tá, estamos chegando aqui ao final, gente, essa live maravilhosa aqui com o professor Gilberto Lacerda dos Santos, né? Vamos liberar agora mais uma videoaula, já é a segunda videoaula desse minicurso com o professor Gilberto Lacerda dos Santos. Aproveitem bem. Quem não se inscreveu na formação ainda, é só acessar www.redepedagogica.com.br e se inscrever, tá? Vai ser bacana demais. Aqui, você só tem a ganhar. E a dona Pamplona passou e comentou assim, Gilberto, ela estava com saudade já dessa comunidade do conhecimento e do amor. Olha que inusitado, que interessante, né? E a rede pedagógica é isso mesmo, né? É isso aí. Conhecimento e amor. Nós, os humanos, só nos comprazemos de verdade quando há amor e afeto. O resto é purpurina. Exatamente. A última pergunta, professor. As tecnologias vão substituir o afeto? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. É impossível. Nós precisamos de resposta, de tato, de contato, precisamos de poesia. Então não vai ter como substituir o professor. Não, de maneira nenhuma. Isso não é. Isso é uma coisa que nem passa no meu círculo de preocupações. Gente, então o professor, olha, o professor é o método. O que é método? É o professor. Que é esse meio, né? Exato. Antigamente você tinha lá o Deus, que é inalcançável, tinha nós aqui, né, a ralé humana, e tinha, né, os profetas que faziam essa ligação, né? E o professor no campo da educação é esse agente aí indispensável à produção do conhecimento e do afeto, não é mesmo, professor? Isso mesmo, meu caro, exatamente. Eu não poderia ter dito melhor do que você disse.
Vamos então fazer uma foto aqui, pessoal, para a gente compartilhar nos stories com o professor Gilberto. Marque o Instagram dele, olha, Gilberto Lacerda Santos. Atenção, o nome dele é Gilberto Lacerda dos Santos. Eu até fui ali conferir. Mas o Instagram dele não tem o dos. Isso. É Gilberto